Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o Bodcast, o podcast do Budismo Descomplicado, onde nós estamos lendo aqui o livro Coragem, e esse aqui é o capítulo 3.3, das páginas 84 a 88, com o título O Budismo Origina-se da Luta Interior de Sakyamuni. Vamos lá? Sakyamuni prosseguiu sua meditação sob a árvore Bodhi. Segundo os textos budistas, nesta ocasião, os demônios começaram a tentá-lo. Os meios desonestos de que eles se valeram diferem de um escrito para outro, mas é interessante observar que alguns dos recursos utilizados envolviam palavras de aparente gentileza e preocupação. Numa descrição, por exemplo, um demônio tentou influenciar Sakyamuni sussurrando-lhe suavemente: "Veja como está magro. Como seu rosto está pálido, com certeza deve estar à beira da morte. Se continuar sentado aqui desse jeito, será um milagre sobreviver." Depois de apontar o perigo que ele estava correndo e insistir fortemente para que vivesse, o demônio tentou persuadir Sakyamuni de que, se seguisse os ensinos do Brahmanismo, poderia acumular benefícios grandiosos sem ter de passar por tais sofrimentos. Os esforços de Sakyamuni para atingir a iluminação não tinham sentido, declarou o demônio. Os apelos do demônio nesse contexto podem ser entendidos como uma expressão da luta feroz que estava se desenrolando dentro da cabeça de Sakyamuni naquele momento. A dúvida o assaltava, esfacelando sua paz interior e tumultuando sua mente. Com um corpo extremamente fraco e sua resistência física praticamente esgotada, o pavor da morte deve ter crescido em seu coração. O tormento mental de Sakyamuni era ainda maior, pois, sabendo que não ganhara nada com as austeridades intensas a que havia se submetido, começou a duvidar e a temer que seus esforços para atingir a iluminação no fim também se mostrassem inúteis. Ele fora assaltado simultaneamente pelos desejos mundanos, pela fome, pelo desejo de dormir e também pelo medo e pela dúvida. Demônios e forças diabólicas representam as ações dos desejos mundanos e das ilusões tentando abalar a mente daqueles que buscam o caminho da verdadeira iluminação. Algumas vezes, os demônios assumem a forma de apegos a desejos mundanos ou da manifestação física da fome ou sono. Outras vezes, eles torturam a mente na forma de ansiedade, medo e dúvida. Sempre que as pessoas são desencaminhadas por essas funções demoníacas, invariavelmente justificam suas falhas de algum modo. Além disso, elas se convencem de que os seus pretextos são perfeitamente razoáveis e naturais. Por exemplo, como na época de Sakyamuni ninguém ainda havia alcançado a iluminação, talvez lhe parecesse bastante razoável questionar se a meditação sobre a árvore Bodhi se mostraria inútil no fim. Na maior parte das vezes, as funções demoníacas levam as pessoas a se agarrar a alguma conclusão aparentemente sensata que justifique suas fraquezas e necessidades emocionais. Nichiren Daishonin adverte sobre esse fato, citando as palavras, abre aspas, "contanto que as pessoas não procurem se distanciar dos sofrimentos de nascimento e morte, nem aspirar ao veículo do Buda, o demônio cuidará dela como se fosse seu pai." Fecha aspas. Sakyamuni, porém, enxergou a real natureza dessas funções demoníacas e reuniu uma poderosa energia vital, afastando todos os pensamentos geradores de confusão que importunavam sua mente. Ele bradou em seu coração, abre aspas, "Demônios, vocês podem vencer um covarde, mas o bravo triunfará. Lutarei. Em vez de ceder à derrota, prefiro morrer lutando." Fecha aspas. Com isso, sua mente voltou a um estado de tranquilidade. O sereno véu da noite o envolveu, enquanto incontáveis estrelas cintilavam no alto com um brilho puro e cristalino. Depois de vencer o ataque das forças demoníacas, a mente de Sakyamuni ganhou novo ânimo e vitalidade. Seu espírito tornou-se tão límpido quanto o céu azul. Desse modo, ele despertou para a natureza eterna da vida, que se estende pelo passado, presente e futuro.
Naquele instante, todos os medos e dúvidas fortemente sedimentados nas profundezas de sua vida desde o nascimento evaporaram. Ele finalmente tinha chegado à raiz profunda e imperturbável de sua própria existência. Ele sentiu a escuridão da ilusão desaparecer quando a radiante luz da sabedoria iluminou sua vida. Tinha liberado dentro dele uma condição existencial semelhante à visão clara e desimpedida em todas as direções que se tem no topo de uma elevada montanha. Durante um tempo, Sakyamuni simplesmente deleitou-se com o sabor de ter despertado para a verdade, a lei fundamental da vida e do universo, mas logo começou a sentir cada vez mais aflito. Estava enfrentando um dilema. Deveria pregar essa lei aos outros ou permanecer em silêncio? Sentado à sombra da árvore Bodhi, torturou-se por vários dias com tal dúvida. Ninguém jamais ouvira falar, muito menos explanado, essa lei magnificente e inigualável. Havia uma lacuna imensa entre o reino resplandecente do interior de seu ser e o mundo real externo. As pessoas viviam atormentadas, temendo a doença, a velhice e a morte. Consumidas pelo desejo, brigavam constantemente umas com as outras. Tudo se devia à ignorância delas acerca da lei da vida. Mesmo que lhes ensinasse a lei em benefício delas próprias, talvez ninguém a compreendesse. Sakyamuni sentiu-se completamente só. Era a solidão dos seres genuinamente iluminados, algo que somente aqueles que obtiveram a compreensão sobre um princípio profundo, do qual ninguém mais tem consciência, conhecem. Um relato descreve a reaparição de demônios nesse momento para atormentar Sakyamuni. O episódio pode, novamente, ser interpretado como uma luta contra as funções demoníacas de sua própria vida, que agora tentavam dissuadi-lo de ensinar a lei às outras pessoas. Sakyamuni não conseguia conter esse surto de dúvida e hesitação diante da ideia de seguir em frente e disseminar a lei. A decisão sobre o que fazer o mortificava. As funções demoníacas continuaram, portanto, a afligir Sakyamuni, mesmo após ele ter se tornado Buda. Elas competiam entre si para atacá-lo através da mínima brecha que encontrassem em seu coração. Um Buda não é um ser sobre-humano. Aquele que alcança esse estado continua a vivenciar problemas, sofrimentos e dor, e ainda está sujeito a doenças e a ser tentado pelas forças demoníacas. Por essa razão, Buda é uma pessoa dotada de coragem, tenacidade e ação constante, que luta incessantemente contra as funções demoníacas. Por mais elevado que seja o estado alcançado por nós, sem esforços persistentes para avançar e nos aprimorar, nossa fé pode ser destruída num instante. Segundo um texto budista, a divindade Brahma surgiu diante do ainda indeciso Sakyamuni e rogou-lhe que pregasse a lei a todas as pessoas. Esse episódio simboliza a poderosa determinação que brotou da vida de Sakyamuni de prosseguir e cumprir sua missão. Abre aspas. Seguirei adiante. Fecha aspas. Decidira peremptoriamente. Aqueles que buscam aprender com certeza ouvirão. Aqueles com poucas impurezas compreenderão. Sairei em meio às pessoas, tão envoltas pela desilusão e ignorância. Fecha aspas. Uma vez tomada a decisão, sentiu uma nova onda de energia fluir dentro dele. Nesse momento, o grande leão levantou-se pela felicidade da humanidade. Bom, pessoal, esse aqui é um trecho adaptado da Nova Revolução Humana, volume 3, capítulo O Buda, publicada em português em 2011. Então, se você gostou, já dá um joinha aqui, aperta ali o like e se você gostou mais ainda, poxa, não deixa de seguir o nosso canal. Vamos fazer ele crescer cada vez mais para alcançar cada vez mais pessoas, né? E também ajuda a gente a crescer compartilhando esse conteúdo no WhatsApp com a galera, para quem você gosta, que sabe que vai gostar desse conteúdo falando da vida do Sakyamuni e desse momento aí interessante
da iluminação dele, tá certo? Muito obrigado, da minha parte é só aí. Tchau, tchau.